Olá, gente. Queria explicar para vocês aqui a mudança de cenário. Eu estou na Grande Belo Horizonte, na residência da minha irmã, em Nova Lima, resolvendo trâmites aqui ligados à minha profissão, ao meu ofício como magistrado, também resolvendo alguns problemas particulares. Agradecendo desde logo aos apoiadores culturais e aos veículos de informação e de mídia que nos ajudam a divulgar o entretanto no Brasil e no mundo. Eu explico para vocês que tive uma notícia trágica. Esse final de semana eu perdi um grande amigo, um amigo irmão, como poucos que a gente tem ao longo da vida. Tiago Coitinho, natural do Rio Grande do Sul, cresceu e se criou em Patos de Minas, premiou a região de Araxá com seu carisma e a sua simpatia e a sua nobreza de alma há 10 anos, cerca de 10 anos atrás. Veio primeiro para Perdizes, depois se mudou para Araxá. Uma figura maravilhosa de ser humano que vai ficar imortalizado na alma de nós que o conhecemos. Ele faleceu jovem, faleceu com 40 anos de idade, de um mal súbito. Não foi Covid, né? Coisa ligada ao pâncreas do nosso amigo, que não era tão forte quanto o coração desse bravo guerreiro, e que todos nós que o conhecemos, né, sentimos hoje a mesma coisa. Pena de nós mesmos por não termos desfrutado mais dessa grande alma. Grande alma. É uma pessoa extraordinária, um caráter sensacional. Um homem de uma integridade. O certo para ele era o certo, o errado para ele era o errado, e não tinha jeitinho, e não tinha meio termo, e não tinha gambiarra. Quisera eu que todos os homens públicos deste nosso país fossem como meu bravo amigo e irmão Tiago Coitinho. Quisera eu que todos os homens públicos do país e do mundo tivessem a integridade do Tiago. Queria abraçar em condolências sofridas a viúva, minha grande amiga Fabiana, e os filhos, João Pedro e Maria Eduarda, a Lely. Que eles saibam nesse momento que a dor deles também é minha, e de nós todos que conhecemos e desfrutamos desse cara íntegro, desse caráter absurdamente excepcional. E repito, quisera eu que todos nós, homens públicos brasileiros, tivéssemos a sinceridade e a integridade, sem jeitinhos, que o meu amigo Tiago Coitinho tinha. Ele é um exemplo para todos nós que o conhecemos, tá? Que descanse em paz no andar de cima, onde nós um dia iremos nos encontrar. Vai com Deus, Thiago. Bom, bola para frente. Eu estou fazendo o programa, entretanto, em live no Instagram. Amanhã vai ser baixado no YouTube e no Facebook também, porque estou em trânsito, estou em itinerário, né? E como não era de se estranhar, nós estamos aí com muitas dúvidas de internautas sobre a campanha política que se inicia, né? A propaganda eleitoral gratuita que começa a semana que vem e a campanha eleitoral normal, convencional, que já se iniciou desde o dia 27 de setembro, desde ontem, né? E choveram perguntas, acredito que porque eu também sou juiz eleitoral esta eleição municipal, choveram perguntas, eu estou aqui para tentar esclarecê-las,
O pessoal está perguntando o que mudou. Tudo mudou. Tudo. Tudo mudou. A começar da data, né? Por conta da pandemia, o primeiro turno das eleições foi adiado para 15 de novembro, que modificou todo o calendário eleitoral, né? As cidades com mais de 200 mil eleitores terão o segundo turno, que será no começo de dezembro, né? Será no final de novembro, 28 de novembro. E isso altera todo o calendário eleitoral, como alterou agora a data das convenções, o registro das candidaturas e o início da propaganda eleitoral. E o início do horário eleitoral gratuito, propriamente dito. Nós não vamos ter comícios e nem showmícios, por conta da pandemia. Showmício já estava proibido, era entendido pelo TSE como abuso de poder econômico. Essa proibição migra para o mundo virtual, ou seja, não poderemos ter live-mícios, como se convencionou apelidar. O candidato não vai poder usar na internet de artistas pagos para fazer propaganda eleitoral. Não vai poder contratar dupla sertaneja para fazer propaganda eleitoral. Nada impede, todavia, esse candidato, se ele tiver algum dote artístico, se ele quiser declamar um poema, cantar, pular, fazer malabarismo, tocar viola, cantar, ele, candidato, pode fazê-lo através de lives, né? Através das redes sociais. Também me perguntam se, afinal de contas, fake news não é crime. Fake news pode na campanha eleitoral. Fake news não pode. O leigo, ele tem a tendência de entender que tudo que é errado é crime. Não é isso. Crime é aquilo que dá cadeia, segundo a definição dos doutrinadores, né? Nós temos ilícitos penais e ilícitos administrativos. Por exemplo, você é pego em excesso de velocidade pelo fiscal de trânsito. Você cometeu um ilícito administrativo, né? Agora, se você é pego por esse fiscal de trânsito transportando droga no seu veículo, você cometeu ilícito penal. O excesso de velocidade não dá cadeia, o transporte da droga dá. Então, você tem o crime e tem o ilícito administrativo que vai te dar multa, né? A propaganda eleitoral irregular, por exemplo, é ilícito administrativo, não é crime, dá multa. Fake news não é crime, mas é ilícito administrativo e pode dar multa. Por quê? Por quê? Não é crime porque não foi definida como crime a conduta de notícia falsa em internet, não foi ainda definida como crime pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, que é quem detém a autonomia de legislar sobre matéria penal, sobre matéria criminal na República Brasileira. Só é crime aquilo que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, só é aquilo que o Congresso Nacional disser que é crime. E ainda não diz que fake news é crime. Mas é ilícito eleitoral, é ilícito administrativo, porque você, através da notícia falsa, você induz a erro o eleitor em detrimento do seu concorrente no pleito político e visando angariar votos através de inverdades. Isso configura propaganda irregular. Essa propaganda pode ser retirada do ar, né? E o seu autor pode ser penalizado com multa. Sem que nos esqueçamos que a fake news por si só não é delito, mas na fake news pode estar implícito, pode estar embutido um crime. O mais comum é o crime contra a honra. Por exemplo, Joaquim veicula falsa informação, a fake news, de que o Manuel é traficante de drogas. O candidato adversário Manuel é traficante de drogas, né? A fake news por si só não é crime. Mas quando o Joaquim fala que o Manuel trafica drogas, ele comete crime de calúnia contra o Manuel.
Atentem para isso. A fake news pura e simples não é crime. Por exemplo, se o Joaquim falar que o Manuel joga no bicho, a conduta de Manuel jogar no bicho é contravenção penal, né? Ele pode ser acusado de crime contra a honra por isso, por afirmar que o Manuel joga no bicho. Mas, se o Joaquim falar que o Manuel, vamos lá, não paga imposto, ou que o Manuel torce para o Cruzeiro, ou que torce para o Flamengo sem que ele torça para o Cruzeiro, sem que ele torça para o Flamengo, sem que ele deva imposto, ele tá realizando uma notícia falsa, uma fake news, não é crime, mas é ilícito administrativo, é ilícito eleitoral, pode gerar a obrigação da retirada da falsa notícia, pode gerar a obrigação de se retratar e pode gerar a obrigação de pagar multa. E em alguns casos mais graves, pode prejudicar a elegibilidade desse candidato que realizou a fake news, né? O que nós não queremos é que o eleitor seja desinformado. A desinformação é a poderosa arma de caos social nos dias de hoje. E a gente tem que evitar que isso ocorra o mais veementemente possível. Nós, da Justiça Eleitoral, os próprios políticos, os próprios candidatos e principalmente o público eleitor, tá certo? Bem, como denunciar abusos na campanha eleitoral? Olha só, vamos lá. Duas coisinhas embutidas aí nessa questão. Em primeiro lugar, abuso de poder político e abuso de poder econômico. São ilícitos que geram problemas para o candidato. Abuso de poder político, abuso de poder econômico. Não uso, olha só, a expressão é muito feliz. O uso de poder político e o uso de poder econômico não são ilícitos administrativos, não são ilícitos eleitorais, tá? Você candidato, tem verba para sua campanha, essa verba está declarada, a fonte dela é lícita, você pode usá-la à vontade, né? Se você, candidato, tem poder político, está em cargo público, está exercendo cargo público quanto almeja nova eleição ou outra eleição, esta sua condição também não é ilícita. Você também pode-se dizer, por exemplo, deputado Zezinho, candidato a prefeito de São João Evangelista, ou de Governador Valadares, ou de Araxá, como queira, tá? O fato de você ser político, de usar da política, do seu cargo político, usar e não abusar, né, na sua candidatura, não configura de per se, por si só, ilícito administrativo, ilícito eleitoral. Você pode usar poder econômico e usar poder político. Você não pode abusar dele, tá? O que o TSE pretende com isso? Tentar ao máximo a paridade de forças para que não haja desequilíbrio entre os candidatos, tá? E também não viciar a vontade política do cidadão eleitor. Ele não se deixa levar pelo canto de cisne, canto das sereias, se deixa levar por ouro de tolo na hora de escolher os seus candidatos. Porque a vontade política do cidadão eleitor não seja maculada por condutas irregulares por parte de candidatos e partidos políticos, né? E aí, como denunciar abusos, qualquer ilícito, na verdade, durante a campanha eleitoral? Eu, em conversa com os políticos aqui da nossa comarca, já tive a oportunidade de dizer o seguinte: você deve se perguntar, antes de denunciar, você deve fazer 3 perguntinhas. A primeira delas: eu tenho certeza do que eu estou denunciando? Eu tenho certeza do que eu estou denunciando? A segunda delas: é importante o que eu estou denunciando? Porque, muito embora a jurisprudência dominante nas cortes eleitorais seja no sentido de que a conduta irregular não necessariamente precise influenciar no resultado das eleições para ser punida, né? Essa conduta tem que ser importante,
a relevância, o relevo, a importância da conduta irregular não deixou de ser pré-requisito obrigatório aos olhos das cortes eleitorais brasileiras. Então, primeira perguntinha, tenho certeza? Segunda perguntinha, é importante? É relevante? Terceira pergunta, e mais importante de todas, posso provar? É possível provar? Só respondendo sim a essas três perguntas, denuncie, tá certo? E acredito eu que o cidadão, muito embora esteja protegido o seu anonimato, caso queira denunciar anonimamente. Mas eu acho que o cidadão republicano, imbuído de espírito republicano, deve dar seu nome. Eu acho covardia a denúncia anônima. Sempre achei. Será apurada se houver denúncia anônima, né? Mas acho feio. Acho que o cidadão eleitor deve assinar embaixo daquilo que fala e acredita e diz que tem condição de provar, tá? Então, sim, é importante. Sim, tenho certeza. Sim, posso provar. Usem os meios virtuais, já à disposição de todo mundo no Brasil, para fazer a denúncia. Se vocês não souberem com certeza do fato, não o puderem provar, ou caso ele seja de impossível prova, e se ele não for importante, não for relevante, deixa a água correr, porque vai passar raiva na justiça eleitoral, porque pode ir buscar lã e sair tosquiado, se não conseguir demonstrar a veracidade da denúncia, se não for demonstrável a veracidade da denúncia de um fato importante para as eleições, tá certo? Mas podem usar os meios virtuais, inclusive anonimamente, muito embora eu não recomende o anonimato. O cidadão tem que ser probo o suficiente para assinar embaixo daquilo que fala, daquilo que afirma, tá? Bom, carro de som só durante a carreata. Só durante a carreata. Preste atenção, caminhada e passeata não estão necessariamente proibidas à luz da legislação eleitoral, à luz das portarias do TSE. Mas essas portarias do TSE remetem às autoridades sanitárias locais, às proibições e às flexibilizações das autoridades municipais sanitárias, tendo em vista a pandemia que vivemos. Então vejam, se no seu município está proibida a aglomeração de pessoas, está proibido passeata, está proibido caminhada, tá? O que não ocorre com a carreata por motivos óbvios. A carreata só pode ocorrer, evidentemente, com veículos automotores, e esses veículos automotores protegem de aglomeração os seus ocupantes, né? É o drive-thru das eleições, como vai ser conhecido. A carreata será permitida, com o carro de som só durante a carreata, tá? E em horários previamente estabelecidos e combinados com a autoridade de trânsito local. Aqui em Araxá, por exemplo, vai ser expressamente vedado o enfrentamento de agremiações políticas adversárias em carreatas. Você não vai poder, por exemplo, ter uma carreata do partido cor-de-rosa no mesmo horário, no mesmo trecho de uma carreata do partido marrom. Para quê? Para evitar confronto. Foguete. Verifiquem as legislações municipais respectivas. Aqui no nosso município, por exemplo, foguetes são proibidos, tá? Fogos de artifício são proibidos inclusive durante eventos políticos. A competência para legislar sobre o meio ambiente ela é concorrente, ela é competência também municipal, e conforme o município pode ser proibido ou autorizado foguete. Aqui em Araxá é proibido, tá? Bandeira, banderola, camisa é considerada manifestação individual da vontade do eleitor. Não é considerado propaganda eleitoral. Então, bandeira, banderola, camisa, tem gente que vai usar máscara do seu candidato,
é considerado manifestação individual da vontade do eleitor. Menos no dia do voto. Comparecer com máscara de candidato no dia do voto, vai ter que trocar de máscara, tá? No dia do voto, não, por gentileza. E bandeira, banner, cavalete, em estabelecimentos públicos ou de acesso ao público, também não pode. Também não pode. Estabelecimento público é instituição pública, não acho que não preciso ser mais claro do que isso. Órgãos governamentais. Estabelecimentos abertos ao público são os comércios, as escolas, quer dizer, não necessariamente são públicos, né? Mas ali pode entrar todo mundo do povo. E todo lugar que for aberto a todo mundo do povo, todas essas pessoas que frequentam esses locais podem denunciar caso verifiquem a existência de propaganda impressa, política eleitoral, nesses locais. São locais abertos ao público. Locais públicos ou abertos ao público. Porta de casa, estão me perguntando. Não tem problema. Casa particular com a autorização do proprietário. Muro de casa particular com autorização do proprietário. Não tem problema algum. Verifiquem, por favor, no site do TSE, no site do TRE ou no cartório eleitoral respectivo, questão de metragem, tamanho, largura, comprimento, cores, isso tudo está regulamentado no TSE. O TSE é muito minucioso quanto a isso. O que não está regulamentado estará até a data das eleições. Uma dúvida que eu tive e passei durante uma videoconferência, eu passei para o presidente do TRE e para outros colegas juízes eleitorais, é o seguinte: propaganda virtual, que vai ser o forte dessas eleições, propaganda eleitoral postada dentro do período de propaganda permitida, postada na data em que pode ser postada, tá? Depois, vencido o período da propaganda eleitoral permitida, essa postagem permanece no ar. E aí o que faz? Tira do ar e haverá postagens compartilhadas impossíveis de tirar do ar, né? Entrou na internet, não sai mais. Vale a data da postagem, ou o candidato tem que tirar do ar a postagem depois da propaganda eleitoral encerrada. Não me responderam ainda. Isso deve ser alvo de uma resposta expressa, porque eu fiz uma consulta oficial. Mas a tendência toda é que o que foi postado permaneça postado, vale a data da postagem e pronto, acabou. Tá certo? Não vai ser necessário que o candidato tire do ar a propaganda depois do término do período de propaganda eleitoral gratuita. Até porque muitas postagens são impossíveis, repito, de tirar do ar, tá? Devido à ferramenta que se utiliza, é só aquela determinada ferramenta de rede social. Mas isso ainda vai ser decidido. A tendência é que não precise tirar do ar, tá? Bom, os mesários voluntários. Essa eleição, queria falar de coração para os mesários voluntários. Essa eleição é toda de vocês. Vocês são a nossa linha de frente. Um exército de guerreiros que lutam pela paz democrática. Vocês serão super protegidos pela justiça eleitoral na medida do seu enorme merecimento meritório. Vocês serão protegidos por barreira de acrílico, protegidos com álcool gel, com máscara, com luva, com material individual de trabalho. Nós precisamos de vocês. Vocês, os servidores da Justiça Eleitoral, são a nossa linha de frente, a nossa linha de combate. Por favor, não se abstenham do seu dever cidadão e democrático de estarem conosco nas eleições. Vocês serão buscados em casa, vocês serão protegidos, vocês terão todos os cuidados
de distanciamento social, será aferida periodicamente a temperatura de vocês. Nós vamos escalonar horários esse ano para evitar aglomeração, tá? O dia do voto, o exercício do voto começa mais cedo para se escalonar horários. Então fiquem tranquilos, vocês não vão correr riscos. Esses riscos serão minorados pela extrema proteção que nós vamos dedicar de todo o coração a vocês durante todo o dia do voto. Por favor, não se abstenham de ser esse exército lindo e maravilhoso, essa força de paz democrática que você, cidadão, você, cidadã, mesários, sempre foram um enorme orgulho da justiça eleitoral, essa justiça que é a mais eficiente do Brasil, é a mais rápida do Brasil. Eu conto com vocês, mas conto do fundo do coração e quero que fiquem tranquilos, porque vocês serão protegidos, não correrão risco de contaminação maior do que correriam numa ida à farmácia ou numa ida ao supermercado. Essa é a minha palavra de honra para vocês. Pode acontecer, eventualmente, do contágio da Covid, mas é o que ocorreria numa ida à mercearia da esquina. O mesário não vai correr mais risco por ser mesário durante o dia do voto, tá? Isso é minha promessa, minha palavra empenhada a todos vocês, mesários e mesárias. Bom, fundo eleitoral, fundo partidário. Vamos diferenciar isso aí que estão perguntando isso também. O fundo eleitoral é dinheiro para as eleições, não para as campanhas eleitorais. A campanha eleitoral ela pode ser financiada pelo fundo partidário, que é um dinheiro para os partidos, gerenciado, digamos assim, pelo governo. Quem é que pode doar? Quando eu digo pode doar, gente, é doação registrada. Joãozinho doa X para a campanha da Mariazinha. E registra e informa a Receita e informa a Justiça Eleitoral. É esse donativo que existe aos olhos da lei. Todo o resto é caixa 2, tá? Primeiro, o que pode ser doado? Dinheiro, evidente e lógico, tá? E quando é dinheiro com depósito na conta do candidato ou na conta do partido, com aviso de depósito, identificando o depositante, para que o sistema financeiro saiba quem doou, tá? Dinheiro e obrigações conversíveis em dinheiro. Por exemplo, aluguel de som, confecção de site, confecção de mídia para site, voo de avião fretado, tudo que pode ser conversível em dinheiro, tudo que vale dinheiro é doação e tem que ser declarado, tá? Então é dinheiro e serviços ou bens conversíveis em dinheiro. Tudo isso é doação. Quem pode doar? Pessoas físicas. Os próprios partidos, através do fundo partidário ou de dinheiro do partido. Outros partidos podem doar para o candidato. Outros candidatos podem doar para o candidato. E o próprio candidato, pessoa física, pode doar para a campanha dele. Tá? Quem não pode doar? Pessoas jurídicas, quaisquer. Entidades estrangeiras. Entidade estrangeira nenhuma, tá? E pessoas físicas. Pessoa física pode, pessoa jurídica não. Mas, dentre as pessoas físicas que podem, a pessoa física que for contratada da administração pública direta como permissionária de serviço público, ou seja, se eu, pessoa física, indiretamente sou servidor público, indiretamente recebo da administração pública direta, eu também não posso doar. Tá bom? Se eu me beneficio da administração pública direta como permissionário de serviço público, né? Se eu, por exemplo, se eu tenho uma van ou tenho um ônibus,
que faz serviço de transporte para o município, eu não posso doar. Se eu tenho esse contrato de permissão de serviço com o município, eu não posso doar. Ok? E quanto que eu posso doar? Até 10% da minha renda anual declarada. Eu tenho que declarar imposto de renda para doar. Então, se eu ganho 300 mil por ano, eu declaro que ganho 300 mil por ano, eu posso doar 30 mil. É o que eu posso fazer. Tá certo? E eu tenho que declarar a doação. E o partido ou candidato que receber tem que declarar que recebeu. E tem que prestar contas do dinheiro recebido. Aquilo que não for utilizado pode reverter para o doador ou pode ir para o fundo partidário. Repito, gerido pelo governo. Tá certo? É assim que funciona o sistema de doações nas eleições municipais que se avizinham. Por que a gente tem que lembrar, explicar e falar? Porque as regras eleitorais mudam a cada eleição. Mudam de 2 em 2 anos. Então não existe expert, não existe especialista para sempre em direito eleitoral. Você tem que toda hora estar se atualizando e essas atualizações são importantíssimas, tá certo? Bom, agradeço a todos, peço desculpa pelo improviso, estou aqui sendo hóspede da minha irmã, Daniela, e do meu cunhado, Marcos Alemão. Eles me ajudaram aqui na infraestrutura dessa live. Amanhã, se Deus quiser, ela também estará no YouTube e também estará no Facebook. Agradeço a todos aí pela atenção, pelas perguntas inteligentes que vieram. Espero poder ter respondido a todas. Se não as respondi, voltaremos a isso. A dona Patrícia está se oferecendo para ser mesária. Dona Patrícia, é um prazer. Por favor, procurem o cartório eleitoral pela via digital, porque está todo mundo trabalhando de home office. A adesão de vocês é importantíssima. Nós tivemos muitas baixas de grupo de risco para a eleição desse ano. Estamos precisando, sim, de novos mesários, e todos vocês bem intencionados, cidadãos de bem, com Deus no coração, são muito bem-vindos, né? Deus no coração, que certamente está nos iluminando a todos aí, nesse período difícil de pandemia, de justiça, e com as enormes perdas que a vida nos gera, né? Os grandes amigos e as grandes pessoas e as grandes almas que brilham na nossa vida e que a gente perde aí de maneira abrupta, inesperada, repentina e dolorosa, como aconteceu aí com meu bravo amigo e irmão Tiago Coitinho. Que Deus o tenha em bom lugar, tá certo? Queridos, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Deus ilumina vocês, tá? Fiquem com Deus.